Vamos iniciar mais uma sessão científica do 9º Congresso Sul-Brasileiro de Nefrologia. E meu nome é Sérgio Bucharles e eu tenho a satisfação de estar coordenando essa mesa, onde a gente vai discutir uma das sessões científicas que eu tenho certeza, dentre as muitas boas, que esse congresso vai discorrer para vocês. Então, a nossa intenção hoje nessa mesa é apresentar o professor Roberto Pecuá. O Pecuá me passou aqui as credenciais dele, mas se eu fosse ler tudo o que ele tem de credencial, a gente possivelmente ia encerrar a aula antes de acabar as credenciais. Eu vou fazer um resumo, então, Roberto. O Roberto ele é nefrologista e diretor científico do programa DOPS, né, da Ann Arbor Research Collaborative for Health, da Universidade de Michigan. É líder científico para estudos clínicos nas Américas, do George Institute for Global Health, e coordenador do Comitê de Educação da Sociedade Internacional de Nefrologia. O Roberto também, curiosamente, foi o presidente do primeiro Congresso Sul-Brasileiro de Nefrologia, que foi realizado na PUC, alguns anos atrás. E a gente agradece muito aí ele ter aceito o convite para poder trabalhar conosco hoje à tarde e apresentar a aula de um programa DOPS, o impacto da observação de práticas clínicas globais na evolução do tratamento dialítico. O Roberto está nos escutando bem, Roberto? Eu escuto bem, Sérgio, e vocês? Perfeitamente. E vocês veem meus slides? Estamos vendo o seu slide de abertura, né? Estamos te vendo ali também no cantinho. Muito obrigado, viu, Roberto? Muito obrigado aí pela sua gentileza, né, pelo seu carinho em estar atendendo as regionais aqui do sul do Brasil, obviamente com as quais você tem uma relação também muito íntima. Né? Prazer é todo meu, Sérgio, e o prazer mesmo estar presente aqui nessa nova edição do Congresso Sul Brasileiro. É uma honra estar aqui, falando com a comunidade do sul do Brasil. Agora, na minha nova vida, né, na minha nova posição aqui nos Estados Unidos, né, estou comemorando 5 anos da minha vinda para cá, e eu acho que é um momento bom para discutir um pouco com vocês sobre esse projeto, que é um dos maiores projetos que eu hoje estou envolvido, né, diretamente, que é a liderança científica do programa DOPS. Bom, gente, uma curiosidade para vocês aqui, né, não sei se todo mundo conhece bem a história do programa DOPS, né, Dialysis Outcome Practice Patterns, né, ele, na verdade, ele surgiu em 1996 na visão desse homem que está aqui na tela de vocês, que é o professor Fritz Port, né, um professor da Universidade de Michigan, juntamente com uma equipe da epidemia e da saúde pública aqui da Universidade de Michigan. Ele criou o que na época se chamou de urea, é um nome interessante que eles na verdade bolaram lá atrás, né, que é não só a menção para essa substância que baseia muito das nossas decisões clínicas, né, mas é um acrônimo para University Renal Research and Education Association, né, um setor da Universidade de Michigan que se dedica lá atrás, né, se dedicaria a organizar um grande programa de geração de evidência de mundo real na área de diálise. Na verdade, o programa expandiu, né, eu não vou dar muitos detalhes sobre isso, né, não é o foco da minha apresentação hoje, mas esse slide ele mostra para vocês um pouco como a gente trabalha hoje aqui, né, no que hoje se chama de Arbor Research Collaborative for Health, né, é uma organização acadêmica de pesquisa clínica, né, que presta serviço a essas instituições públicas e algumas instituições privadas também, que têm interesse em dados nessa área, né, como o NIH, né, muitos dos projetos feitos aqui, na verdade, são patrocinados pelo National Institute of Health, né? O CMS, que é o governo, o Ministério da Saúde americano, né, também tem patrocinado muitas das nossas ações, principalmente nas ações de
programas de monitoramento de qualidade em diálise, doença renal crônica, transplante e outras coisas. O NIH, na verdade, financiou durante muitos anos, né, o USRDS, que foi gerado aqui também, né, e que durante alguns períodos na história foi hospedado na nossa organização. Mas a gente, na verdade, mais e mais tem expandido e diversificado as áreas de atuação, né? Por exemplo, funciona aqui também um network de clínicas contribuindo para um projeto que se chama CureGN, né? É uma grande coorte, talvez a maior coorte americana de pacientes com doenças glomerulares, IgA, membranosa, né? A gente funciona como o Data Coordinating Center desse consórcio, né, de clínicas de doenças glomerulares, né? E especialmente na área de diálise, inclusive diálise peritoneal, né, a gente tem alguns projetos em andamento com o patrocínio do Center for Disease Control, né, o CDC, que tem interesse em programas de infecções de catéter, infecções do tipo peritonite e outras coisas assim. Ou seja, apesar de ser fundado muito para ser uma organização que organiza e coordena o DOPS a nível mundial, na verdade, hoje o DOPS é talvez uma parte até pequena das coisas que a gente faz com esse escopo que vocês viram ali. Mas como o Sérgio tinha pedido para mim, né, hoje eu vou falar sobre o DOPS, né, sobre o que esse programa de geração de evidência de mundo real ensinou para a gente ao longo desses 28 anos de andamento pelo mundo, né. Vou falar um pouco ao final também sobre o nosso programa o nosso estudo de pacientes em tratamento conservador, que a gente chama de CKDOPS, principalmente porque a gente tem, é o braço onde o Brasil participa, né, com o recrutamento de pacientes, no CKDOPS, né. E não vou falar muito hoje, a não ser citar rapidamente o nosso estudo em diálise peritoneal, que já está indo para a sua terceira fase, né, são 12 anos de andamento, que se chama PDOPS. As pessoas conhecem muito o DOPS por suas publicações, né? Isso não é surpresa. Isso daqui a gente refez recentemente, né? A estimativa dos artigos completos publicados em revistas revisadas por pares, né? E vocês veem aqui, né, que a partir do começo da década de 2000, né? Esse é o primeiro ponto, né, que eu aprendi ao longo da minha carreira, né, organizando estudos observacionais, né, e também trials, que você trabalha vários anos antes do primeiro paper ser publicado, e aqui é verdade, né? O primeiro paper do DOPS foi publicado 3 anos depois da criação do estudo. E demora, mas quando a coisa engrena, ela se sustenta, né? E aqui você vê aqui, né, que ao longo de 25 anos, né, o DOPS publicou mais de um paper por mês, né? Isso, né, se você olhar na parte direita aqui desse gráfico, você vê que não tem nenhum sinal de que o programa está cansando, né? Ou seja, provavelmente a gente vai ter o ano de 2023 como o ano mais produtivo do ponto de vista de número de artigos publicados pelos estudos do programa DOPS. Mas eu gosto sempre de trazer isso, porque eu acho que publicação é importante, né? A gente que está no mundo acadêmico vive de publicações e de citações, mas eu acho que, principalmente quando a gente fala de programas longos e robustos como esse, a gente tem que entender o impacto do programa além da publicação, né? A publicação é só parte da história. E eu acho que o DOPS ele tem contribuições muito mais importantes fora do seu portfólio de artigos científicos e de coisas que foram publicadas que eu mostrei no slide anterior, né? O DOPS, por exemplo, ele é extremamente importante, a gente interage, né, constantemente com as organizações de diretrizes, né, como o KDIGO, como o KDOQI, né? Os comitês de guidelines japoneses do Reino Unido e da Europa, né? E a gente contribui muito primeiro com a validação de coisas que são recomendadas, né? Ou seja, você recomenda e você monitora como isso está sendo implementado no mundo real.
E também, eu acho que o DOPS tem servido muito como identificador de algumas áreas onde precisa ter guideline, né? E ao longo do tempo, acho que foram várias demonstrações que isso aconteceu, e uma interação próxima que a gente tem com os grupos de guidelines, eles mostram que isso é uma interação saudável que faz com que esse processo ele avance, né? Uma outra coisa que eu acho muito importante, né, é como os dados que foram observados pelo estudo, eles impactaram em políticas de saúde, né? Uma delas é a questão da observação, né, que foi feita bem no começo dos anos DOPS, né, em que existia uma desproporção muito grande na utilização de fístulas nativas em pacientes nos Estados Unidos comparado com a Europa e com o Japão, principalmente, né? Vocês vão ver dados específicos. Isso gerou, além de publicações, é claro, né, gerou uma iniciativa nos Estados Unidos que se chama Fistula First Initiative, que mudou completamente a realidade, né? O DOPS foi a grande gatilho para o desenvolvimento de uma iniciativa do Ministério da Saúde americano para mudar a realidade. Isso aconteceu, talvez numa menor proporção, em alguns outros países, e eu vou dar alguns exemplos disso. Só para terminar, né, o DOPS ele é uma plataforma, né, uma plataforma de investigadores e de centros que estão fazendo pesquisa junto, global, né, e com isso existe possibilidade também que ele seja uma base para a realização de estudos clínicos em várias áreas, né. Isso daqui é uma lista de estudos que a gente está conduzindo atualmente, né, que mostra que o DOPS também serve para trazer oportunidade de estudos com perguntas específicas e também estudos que não sejam necessariamente estudos observacionais, ou seja, a gente faz também estudos clínicos randomizados e prospectivos. Bom, essa era a introdução histórica, assim, um pouco do momento, né, que a gente vive em relação ao DOPS, mas eu queria aqui trazer nesse miolo da minha apresentação, trazer um tema que na verdade, é fonte do trabalho que a gente tem feito hoje. A gente vai estar apresentando isso no Congresso americano daqui a 2 semanas, nós vamos estar levando isso para outras discussões, e eu vou usar isso para mostrar para vocês alguns exemplos, né, do valor de um estudo observacional como esse para tentar entender, principalmente a longo prazo, qual é o impacto de algumas práticas clínicas em resultados clínicos, principalmente focado aqui em sobrevida de pacientes em diálise. Então, está aqui, gente, a gente acabou de atualizar, né, é um dado que mostra a mortalidade de pacientes nas 3 grandes regiões do DOPS, né, em azul claro, Estados Unidos, no azul escuro, Europa, e em laranja, Japão. Para mostrar aquela coisa que todo mundo conhece bem já, né? Ou seja, o Japão é reconhecido como o país onde tem os melhores resultados clínicos, mesmo quando ajustado para comorbidades e também para diferenças de idade, né? Mas a coisa que eu acho que é o mais importante nesse gráfico aqui que vocês vão ver, né, é que ao longo do tempo, a mortalidade no Japão, ela piorou um pouquinho. Nada de muito significativo, mas você vê que ela vem aumentando, né? Que isso é muito justificado pela característica do paciente no Japão, envelhecendo e trazendo mais comorbidades, principalmente a contribuição de diabetes, né, para aquela população no Oriente. A Europa, na verdade, teve uma melhora, mas também uma melhora muito pequena ao longo do tempo das taxas de mortalidade, mas olha que interessante esses achados dos Estados Unidos, né? Existia uma redução bastante importante na mortalidade, né, na magnitude de quase 10% de mortalidade reduzida ao longo de 2 décadas. Uma coisa impressionante, né? Ou seja, né, o que aconteceu aqui nesse país e como isso, na verdade, conseguiu ser capturado, né, pelos nossos estudos e, né, para comparar, né, trazendo a oportunidade de comparar isso com os fenômenos que aconteceram ao longo desses 20 anos nas outras regiões que são capturadas no nosso estudo. Isso permitiu um exercício que, na verdade, é liderado pelo Keith McCullough, que é um dos investigadores aqui do DOPS, né?
e que a gente está preparando agora para publicar, né? Que é um estudo que eu acho muito interessante, que vai ser a base da minha apresentação científica, vamos dizer assim, de hoje, né? Eu vou gastar um pouco de tempo nesse slide inicial para mostrar para vocês um pouco a abordagem do Keith, né? E como ele fez isso e como que isso dá suporte para algumas mensagens que eu acho que são muito importantes, que vão ser a base das minhas conclusões aqui sobre a contribuição do DOPS para o entendimento de mudanças de práticas clínicas e o impacto em resultado clínico. Então, esse gráfico, na verdade, ele mostra as diferenças proporcionais de mudanças de mortalidade ao longo das décadas, mediadas por algumas práticas. Então, a gente identificou que olhando nas mudanças de prática clínica que poderiam justificar esses dados que nós estamos vendo aqui de mudanças de mortalidade, elas se resumiram, na verdade, em 4 práticas clínicas que mudaram ao longo dos 20 anos e que foram responsáveis de forma proporcional, distinta em cada uma das regiões, mas foram responsáveis pelas alterações dos resultados clínicos. E essas 4 práticas clínicas são: por paciente, numa maior proporção de pacientes na clínica que ganhem menos de 5,7% de peso de ganho interdialítico, aumentar a proporção de pacientes com fístula, aumentar o número de pacientes que têm um KTV acima de 1,2, a maior proporção de pacientes com fósforo abaixo de 6. E o resto não pode ser explicado dentro desse modelo. Porque é impressionante, né? Você com quatro variáveis clínicas que mudaram ao longo do tempo, você consegue explicar uma boa parte da melhora de resultado que você teve de forma consistente em regiões diferentes. Alguns pontos não conseguiram, na nossa análise, explicar essa mudança essa mudança, esse impacto em mortalidade, né? Nem PTH, nem ferritina, nem hemoglobina, nem albumina, na verdade, conseguiram, dentro do nosso modelo, explicar os fenômenos de mudança através das décadas. Vamos falar um pouco de fístula? A fístula, na verdade, foi o grande impactador, está aqui nesse gráfico, nessa caixa azul aqui, né? Não tinha muito que melhorar no Japão, né? Então, o impacto de ter mais fístula no Japão não foi um explicador da melhora de prática clínica. Na Europa, também não. Mas nos Estados Unidos, o grande motivo para aquela melhoria no resultado clínico foi a mudança de prática do ponto de vista de acesso vascular. E representou mais de 1/3 da justificativa de melhora dos resultados clínicos vistos nos Estados Unidos. Interessante, né? Como, na verdade, uma medida, na verdade, pode ter um impacto tão importante. Isso daqui é um pouco né, um resumo de como se comportou o uso de fístula nativa, arteriovenosa, nos Estados Unidos. Você vê que partiu de 30% dos pacientes nos Estados Unidos utilizando para 60%, ou seja, os Estados Unidos passou a ter um padrão de utilização de fístula arteriovenosa parecida dos europeus, né? E o Japão continuando sendo um outlier aqui, né? Com muito mais utilização de fístula, sempre acima de 90%. Para pacientes incidentes, pacientes começando em diálise, você veja a distribuição em vários países. Aqui são países diferentes, né? O Japão com 11% de uso de catéter para pacientes começando diálise, e os piores países no Oriente Médio, né? De ICC aqui no lado direito do gráfico, onde você vê aqui que 81% dos pacientes utilizavam catéter no momento que eles iniciavam diálise. Com os Estados Unidos aqui, esses daqui são dados do começo da década passada, né? Com 67% dos pacientes incidentes usando catéter. E uma variação entre países bastante importante. O segundo ponto, então, que houve mudança ao longo do tempo foi a questão do ganho de peso interdialítico, né? E você vê aqui que, de novo, né, a comparação entre os países é bem diferente. O país que mais se beneficiou de uma mudança clínica impactando em melhora de sobrevida foi o Japão.
né? O Japão não tinha uma política muito clara de reduzir o ganho de peso interdialítico. E ao longo das últimas 2 décadas, não só o Japão trouxe inovações para essa prática clínica, como uma proporção maior de pacientes ganhando menos peso interdialítico, na verdade, justificou uma boa parte da melhora dos resultados clínicos naquele país. Mas, em geral, né, o mundo foi evoluindo de uma forma parecida, né, em que você tem menos pacientes, na verdade, ao longo do tempo, ganhando mais do que 5,7% de peso interdialítico, né? Ao longo das fases do DOPS, cada uma com 3 anos, né? Você vê aqui que, né, no Japão, na Europa ou nos Estados Unidos, sempre houve, de forma consistente, uma tendência em se prestar mais atenção e atingir melhores resultados em relação a isso. O que é uma boa notícia global, né? Bom, agora a KTV, né? A KTV é uma outra coisa que lá quando o DOPS começou, em 96, era uma época de ainda muita dúvida, dúvida sobre qual seria o alvo de KTV, e isso foi se definindo ao longo dessas décadas. E o KTV, na verdade, um aumento de KTV para maior proporção de pacientes acima de 1,2, impactou nas 3 regiões, está aqui em verdinho, né? Mas talvez a região que mais se beneficiou em se mover para mais pacientes atingirem KTV acima de 1,2, e isso impactou em mortalidade, foi a Europa. Mas, como eu falei, né, o benefício ele foi consistente nas 3 grandes regiões. Isso aqui é só um resumo, né, de como isso aconteceu. Lembra lá, né, que o estudo RIMO, que começou a definir um pouco melhor assim, as questões de quantificação de definição de alvo de KTV, né, e impactando nas diretrizes de CADOC em 2016, fez com que, né, principalmente no Japão, houvesse um convencimento, né, de que o KTV tinha que aumentar. E, na verdade, o grande fator, né, que gerou essa reação dos japoneses foi justamente o fato de que existia uma clara diferença entre o Japão e o resto do mundo capturada pelo estudo DOPS. Lá atrás, e o DOPS no Japão acontece também desde do fim da década de 90, e foi um driver assim, né, desse fenômeno que aconteceu no Japão, que partiu de 70% para 90% dos pacientes naquele país, atingindo um KTV acima de 1,2, muito às custas da mudança de prática clínica e de diretrizes clínicas japonesas, que passaram a recomendar um fluxo de sangue mais alto, né? O grande determinante de KTVs mais baixos que os japoneses tinham eram as práticas em relação a fluxo sanguíneo. Bom, mudando de página e entrando no tema quente do momento, né, a gente também aqui no DOPS tem monitorado ao longo dos anos a utilização de um método dialítico, né, que está se tornando bastante popular, inclusive no Brasil, né? No Brasil hoje se estima que tenham mais de 6.000 pacientes fazendo hemodiafiltração, principalmente no sistema de saúde suplementar, né, porque não tem cobertura de SUS, mas na saúde suplementar, na verdade, tem mais paciente fazendo hemodiafiltração que paciente fazendo diálise peritoneal. E isso é um fenômeno no Brasil, né, e isso é um fenômeno que também acontece no Japão e na Europa. Veja bem que quando o DOPS começou, na verdade, a utilização no Japão era mínima, né, e na Europa era ao redor de 25%. Esses são os dados que a gente acabou de levantar, né, para a gente está planejando aí algumas publicações relacionadas a isso na esteira do estudo Convince, né? Mas hoje em dia já tem 60% dos pacientes no Japão utilizando hemodiafiltração, já é a modalidade dialítica mais comum no Japão, e quase metade dos pacientes na Europa, né? Então, a gente vê isso daqui realmente como uma tendência importante nos nossos dados aqui. E, na verdade, o DOPS teve análises dos resultados com hemodiafiltração, e a gente pode dizer que também, pensando em impactos do estudo, né, na mudança de algumas práticas, né, e no desenvolvimento de estudos clínicos, o DOPS identificou, né, a importância lá atrás, né, quase 8 anos atrás, a importância de você garantir que você faça uma
hemodiafiltração de alto volume para ter os melhores resultados, né? Isso foi identificado na observação e depois testado mais especificamente no estudo Convince agora recentemente. Que está aqui, né? Eu acho que a maior parte de vocês conhecem bem esse estudo publicado no New England algumas semanas atrás, né? Mostrando uma redução importante, né? 23% de redução de mortalidade de todas as causas em pacientes em hemodiafiltração comparado com hemodiálise de alto fluxo em clínicas da Europa. A gente voltou depois da publicação do Convince, né? Algumas pessoas aqui me ajudaram a levantar esses dados que ainda não estão publicados. A gente mandou, na verdade, para o New England esses dados para ver se eles estariam interessados em publicar uma carta com esses resultados. A gente está esperando a resposta, né? Mas, na verdade, uma coisa que parece bem interessante, principalmente você pensando, né, na importância gerada pelos dados do Convince de hemodiafiltração de alto volume em resultados, você vê aqui uma coisa que é muito interessante, né? Aqui, primeiro na Europa, começando em 2010 até 2022, até o ano passado, você vê aqui que há 15 anos atrás, na verdade, o número de pacientes que, na verdade, conseguia fazer uma hemodiafiltração com mais de 24 litros, né, que seria aquela hemodiafiltração no perfil que atingiu o estudo Convince, era uma minoria dos pacientes. A maior parte dos pacientes, na verdade, tinha uma hemodiafiltração de um volume baixo. E esse perfil mudou completamente ao longo do tempo. Você veja que aqui, em 2022, baseado nos dados do DOPS, né, a gente está observando que mais de 90% dos pacientes hoje em tratamento na Europa já faz e consegue atingir volumes convectivos parecidos com o volume convectivo que foi testado e que reduziu mortalidade no estudo Convince. Você vê que no Japão, na verdade, é bem diferente, né? Esse é o perfil de volume de ultrafiltração, volume convectivo, no Japão, bastante diferente, né? Primeiro, muitos pacientes fazendo um volume muito alto, isso porque a utilização de um método de hemodiafiltração pré-dilucional, na verdade, é muito mais utilizado no Japão, né? Onde o líquido de reposição entra antes do capilar. E também 20% dos pacientes fazendo uma hemodiafiltração que eles chamam lá no Japão de mid-volume, que eles, na verdade, põem um líquido de reposição dentro do capilar. Por último, então, eu queria falar um pouco sobre fósforo e anemia, né? Fósforo também é uma coisa bastante que se fala muito hoje, né? Ou seja, né, vocês devem estar sabendo que tem uma reunião em andamento, foi semana passada, aliás, na Europa, para tentar reiniciar uma discussão sobre as diretrizes em metabolismo mineral, né? E fósforo nas nossas mãos, gente, nos nossos dados, continua sendo um grande determinante de mortalidade, né? Ou seja, clínicas ou países inteiros no DOPS que conseguiram uma proporção maior de pacientes atingindo fósforo normal foram clínicas que tiveram benefício em redução de mortalidade ao longo das 2 décadas, né? Então, os estudos observacionais na relação de fósforo com mortalidade são muito fortes, mesmo olhando em 20 anos de segmento, como a gente está olhando nesse estudo. Isso daqui é um pouco do perfil, né, da mudança de fósforo sérico ao longo dos 20 anos de DOPS aqui, mostrando, né, como isso mudou ao longo do tempo na Europa, como isso no Japão mudou, talvez não tão importante, e como isso mudou nos Estados Unidos, especialmente até ali o ano de 2015, com dados preocupantes nos Estados Unidos, que isso está rebatendo de volta para cima, né? Ou seja, no ano de 2021 e 2022, o nível de fósforo sérico nos Estados Unidos ele é quase meio ponto acima do que ele era há 10 anos atrás. Ou seja, muito dinâmico, né, essa área, e isso certamente merece uma observação. E tem gente que acha que merece também um estudo de intervenção, né? E é isso que está acontecendo, né? Ou seja, baseado nesses dados, né, nessas diferenças que você tem de países e um pouco na percepção de que a gente não sabe tudo sobre o fósforo,
tem 2 estudos clínicos em andamento, um que se chama HILO, é um estudo americano, patrocinado pelo NIH, e outro que se chama PHOSPHATE, que principalmente está recrutando na Austrália, Nova Zelândia, no Reino Unido e no Canadá. Os 2 estudos são parecidos, na verdade, estão deixando um grupo de pacientes com fósforo acima de 6,5 e intervindo em pacientes com fósforo normal. E então, esses pacientes estão sendo seguidos. Os dados vão ser abertos no ano de 2025, então tem 2 anos pela frente ainda, né? E que vão dar uma luz diferente, porque a gente nunca, na verdade, teve um estudo clínico randomizado sobre nível de fósforo ideal, né? Então, cenas dos próximos capítulos. Falando em controvérsia, o último tema aqui é a anemia, né? A anemia é super controverso e mesmo em 2023, eu acho que nunca foi tão controverso, né? Esse gráfico, ele simboliza um pouco, né, a história do uso de eritropoetina para corrigir a hemoglobina de pacientes em diálise e também, né, em tratamento conservador, e você vê que ao longo dos fim dos anos 90, anos 2000, né, a utilização de eritropoetina subiu e, consequentemente, as hemoglobinas subiram, né? Aí vieram os estudos que mostraram uma insegurança cardiovascular desse tipo de prática, e o que a gente viu na última década, na verdade, são mudanças regulatórias e uma diminuição na utilização de eritropoetina e também uma redução na utilização nas metas e nos alvos de hemoglobina. Então, uma área dinâmica, difícil, né, de monitorar um estudo observacional como o DOPS, mas para isso eu vou concentrar em um ponto que parece ser bastante importante, né? Isso é, nos últimos 5 anos, clínicas de tratamento conservador, tá? E que mostram aqui nas barras, nos quadrinhos em vermelho, né, a quantidade de paciente em tratamento conservador que tem hemoglobina abaixo de 10 e que não está recebendo nenhum tratamento, né? Ou seja, o undertreatment, né, baixo tratamento, ele é muito comum em clínicas de tratamento conservador, inclusive no Brasil, né? 40% dos pacientes com hemoglobina abaixo de 10 no Brasil não estão tomando nem ferro endovenoso e nem eritropoetina. O interessante, né, gente, que isso é uma realidade no pré-diálise, como eu mostrei ali, e completamente diferente depois que o paciente entra em diálise, né? Então, olha aqui como você vê, né? Eles vêm da pré-diálise com uma hemoglobina baixa, subtratados, né? E em 1 mês de tratamento, a hemoglobina dele já sobe para ao redor de 11, 11,5, principalmente na Europa, né? Os níveis mais altos de hemoglobina, mas tanto no Japão como nos Estados Unidos também, né? Você vê essa supercorreção de hemoglobina quando o paciente inicia diálise. Tratamentos diferentes estão sendo propostos, a gente está de olho nisso, né? Acho que todos vocês conhecem bem essa inovação no tratamento de anemia, que são os inibidores de HIF. Aqui está um pouco os países onde começaram a utilizar, né? Nos Estados Unidos, a utilização começou semana passada do primeiro inibidor de HIF aqui aprovado, que é o daprodustat, né? Mas daqui, para vocês verem, é a utilização que já começou em 2019, em 2 países que a gente tem o nosso estudo correndo. Um é a China e o outro é o Japão. Então, a gente está aqui monitorando dados de mundo real também desses estudos. E esse tipo de coisa a gente faz muito, né? Monitoramento de novas práticas, aprovadas a partir de estudo clínico randomizado, e a gente, né, estende isso para a percepção de eficácia e segurança em mundo real. Então é isso, gente. O que eu, na verdade, queria trazer de conteúdo científico, na verdade, era um pouco sobre isso, né? A gente vê, então, como resumo, a mortalidade está diminuindo, principalmente nos Estados Unidos, né? E se você ajustar no mundo inteiro, e isso é explicado basicamente por 4 coisas, né? Melhora do fósforo, melhora do KTV, melhora do acesso vascular e melhora do ganho de peso interdialítico. Tem várias coisas que ainda são possíveis para se avançar, o DOPS identifica e a gente testa em estudo clínico, que é a forma certa de fazer isso. Bom, eu queria dedicar esses últimos 5 minutinhos, gente, para a questão de falar um pouco sobre o Brasil e DOPS, né? Ou seja, eu acho que vir aqui, essa é a primeira vez que eu fui convidado para falar sobre DOPS no Congresso no Brasil, né?
E eu queria trazer um pouco de algumas coisas que são importantes de reconhecer, de esforços da comunidade, de pessoas que estão envolvidas nisso, que são do nosso país. Primeiro, eu queria trazer o que eu chamo aqui dos Brazucas DOPS Trailblazers, né? São as pessoas que começaram essa história, né? E eu acho que o Antônio Lopes é a pessoa que, sem ele, não haveria movimento de DOPS. Talvez eu não estivesse aqui hoje falando de vocês daqui do meu escritório aqui em Ann Arbor, né? O Antônio, na verdade, fez o doutorado dele. Não sei se vocês conhecem o Antônio. O Antônio é um nefrologista de Salvador, né? Hoje diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, e que lá, na década de 90, ele esteve aqui em Ann Arbor fazendo o doutorado dele junto com o Fritz Port, quando o DOPS estava começando. E o Antônio fez boa parte do início da carreira, a formação dele, na verdade, trabalhando aqui em Ann Arbor, né? O Marcelo, o filho dele, na verdade, ele nasceu no Brasil, mas ele voltou para os Estados Unidos e ele fez o mestrado dele na Escola de Saúde Pública da Universidade de Michigan. Daí ele ficou com a gente durante vários anos, né? O Marcelo foi um parceirão aqui nos nossos estudos durante alguns anos, né, que ele teve por aqui. Hoje ele está de volta para Salvador. Eu disse que eu não ia falar sobre PDOPS, né, mas só trazendo as pessoas que, na verdade, são colaboradores do PDOPS, né? Não existe coleta de dados no Brasil, mas tanto a minha amigona Ana Figueiredo, como o meu parceirão Tiago Moraes, na verdade, são contribuidores frequentes, né, das análises, dos artigos do nosso estudo em diálise peritoneal. E terminar a minha apresentação com alguns minutinhos só falando sobre o né, aonde a gente conseguiu viabilizar alguma atividade no Brasil, que foi na área de tratamento conservador, né? O CKDOPS, que é o nosso estudo de tratamento conservador, né, ele hoje acumula experiência em mais ou menos 11 mil pacientes nesses 5 países do mundo e quase 1.000 pacientes no Brasil, né? E, na verdade, a atividade brasileira, além, claro, dos investigadores em cada uma das 17 clínicas participantes no CKDOPS no Brasil, né? A gente tem uma Brazuca Powerhouse, né? A Natália Pinho, ela não mora mais no Brasil, ela está na Europa há muitos anos, né? Mas a Natália hoje a investigadora principal do estudo CKDOPS na França, né? Que lá se chama CKDIRA, uma grande epidemiologista, e começou a carreira dela em São Paulo como uma enfermeira de diálise. E hoje ela está lá na Europa, tem toda uma bagagem, e é uma brasileira que eu acho que é pouco reconhecida aqui no Brasil. A Viviane, de Joinville, né? Tudo a ver com o nosso Congresso Sul Brasileiro, ela é do comitê diretivo do estudo CKDOPS, e ela, além de ter liderado vários artigos que foram gerados lá, ela, na verdade, como investigadora em Joinville, lá na ProRim, né, junto com o Marquinhos e outras pessoas, ela foi a primeira clínica brasileira que recrutou pacientes para o CKDOPS lá atrás, em 2014. E o new kid on the block aqui é o Murilo, né? O Murilo foi um estudante de medicina da PUC do Paraná, fez o mestrado e o doutorado dele comigo, se animou e veio fazer um sanduíche de doutorado aqui em Michigan. E, né, a base dos estudos dele foi justamente nos estudos DOPS, e ele decidiu voltar e ficar aqui, né? A gente recrutou e contratou o Murilo, hoje ele é full-time investigador aqui da gente, e ele é responsável por boa parte das coisas que a gente fez de relevante com o CKDOPS, também com o DOPS nos últimos anos. Essa é a característica dos pacientes, né, do estudo CKDOPS. Eu não vou trazer dados, mas isso daqui é um slide, gente, para vocês, na verdade, terem uma noção. Se você quiser saber sobre a realidade brasileira nessas áreas, a gente tem dado publicado que inclui dado brasileiro, né? A gente sabe, por exemplo, como no Brasil se monitora, como se adere a guidelines em doença renal crônica. A gente, na verdade, entende sobre padrões de iniciação, vou falar um pouco daqui, né, no meu próximo slide. A gente sabe como é o controle de pressão, como é o uso de inibidor de enzima, de ECA, como é o controle glicêmico, como é o controle da doença óssea mineral, da anemia, da dislipidemia,
e a gente, inclusive, conhece alguns trabalhos já que têm dados brasileiros sobre a prevalência de prurido, do impacto de sintomas em qualidade de vida, de funcionalidade de depressão. Tudo isso, na verdade, fica para uma outra oportunidade, claro, né? A gente tem mais de 20 papers publicados que têm dados brasileiros de prática de DRC no Brasil, mas eu trouxe isso para vocês darem uma força, né? A gente não ouve muito se falar em coisas do Brasil, congressos, discussões, que tem tanto dado brasileiro publicado, revisado por pares, e que pode ser utilizado não só para a gente entender a realidade brasileira, mas também para planejamento de práticas clínicas, de melhoria de qualidade, de políticas de saúde. Então, leiam os artigos do SECADOPS, que tem dados brasileiros, divulguem o estudo. Eu acho que são coisas que vão ser importantes para a gente, mas principalmente importantes para os pacientes no Brasil. Por exemplo, esse é um estudo KI Reports, né? Tá saindo nos próximos meses aí, né? O Murilo foi o primeiro autor disso, que mostra, por exemplo, né, ao longo de 2 anos, como é a evolução de pacientes seguidos em clínicas de nefrologia no Brasil, né? Qual é a proporção que inicia diálise, qual é a proporção de transplante preventivo, muito baixa aqui, né? Qual é a proporção de pacientes que vai para diálise peritoneal, também muito baixa. São dados interessantes e que espero que vocês leiam, que vocês aproveitem. É isso aí, gente. Eu queria, então, finalizar essa minha apresentação agradecendo muito, né, as nossas fontes de financiamento, fontes públicas e privadas de vários estudos no mundo. Agradecer a chance de estar aqui com esse timaço de nefrologistas, de epidemiologistas, de gente de estatística de projeto que estão aqui nessa foto. E, principalmente, às clínicas participantes e aos pacientes que fizeram possível o DOPS durante quase 3 décadas, trazer esses dados para serem compartilhados com vocês. Eu agradeço a atenção de vocês, eu sei que vocês já estão pensando no coquetel de abertura e na confraternização, mas eu estou aqui à disposição se vocês quiserem fazer alguma pergunta e discutir alguma coisa. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto, pela tua apresentação, brilhante como sempre, né? Eu acho que vou abrir alguns comentários, né? Primeiro que a gente fica até certo ponto menos embaraçado, né? Quando a gente olha dados como esses e percebe que muitas das práticas que resultam em melhoria de mortalidade são práticas que, embora não sejam simples, né, são aquelas velhas conhecidas, né? Manter uma fístula arteriovenosa funcionando, manter o paciente em alvo de eficiência dialítica, de estimular um ganho de peso interdialítico menor, corrigir a anemia, controlar o fósforo, né? Esse sim realmente é difícil, né? Que foi inclusive um dos temas de revisão de um estudo do DOPS que o Marcelo apresentou, né, que ele já publicou há uns anos atrás. E ficando, então, a questão da hemodiafiltração de alto volume convectivo aí como uma novidade, né. E segundo, né, que no Brasil, historicamente, a gente tem pouca informação realmente de como funcionam os bancos de dados de pacientes com doença renal crônica em tratamento conservador. A gente ter essa oportunidade, né, como você já ressaltou, já são 2 dezenas de trabalhos publicados, né, com as informações, claro, vinculadas ao DOPS, mas dessa população nossa nacional, eu acho que realmente é um estímulo, né, para que a gente conheça essas informações e as replique, né, entre os nossos pares e observe o quão diferente ou quão próximos, né, são as nossas populações, né, em diversas regiões do mundo. Então, eu quero abrir para discussão. Alguns dos colegas da plateia querem fazer perguntas? Sérgio, só enquanto o pessoal está se animando aí, né, eu acho que é isso, né, você resumiu bem. Eu acho que muitas das coisas que a gente está vendo aqui, elas são, né, como a gente chama, reassuring, né, vocês estão reafirmando coisas que fizeram parte da construção do entendimento de boa prática clínica, né? Apesar de que algumas delas, como eu falei aqui, né, por exemplo, hemodiafiltração, que até recentemente a gente precisava de um grande estudo clínico para confirmar a questão do benefício, né?
E essa história doida do fósforo, né? Eu não sei se vocês lembram ali naquele slide que eu mostrei, né? Os estudos clínicos randomizados que estão em andamento, na verdade, eles vão definir uma coisa que para muita gente parece loucura, né? Eles vão acompanhar durante alguns anos pacientes com fósforo acima de 6,5, né? Ou seja, a média prevista aí de que para esse grupo seja de 7 de fósforo. A maior parte dos clínicos que estão nessa discussão agora talvez nem aceitassem randomizar seus pacientes sem que um grupo tivesse um fósforo tão alto, né? Ou seja, são duas coisas, né? Uma reafirma algumas coisas e outra, na verdade, vai meio que precisam ser postas dentro de um contexto que você vai ter novos estudos clínicos que talvez mudem um pouco a visão, né? E radicalmente algumas recomendações. Ótimo, ótimo. Tem uma pergunta da plateia, Roberto. Pecoá, é o Tomé aqui de Porto Alegre. Eu gostaria de te perguntar se o DOPS tem se dedicado a dados sobre desfechos focados no pacientes, estilo SONG, que também participa, não sei, que focam nessas coisas relacionadas a interesse direto do paciente. Legal, Tomé. Primeiro, né, só lembrar as pessoas aí, né, que você estava envolvido naquelas discussões iniciais, né, de ida dos CKDOPS para o Brasil, né, naquela época que a gente alinhou as conversas com o censo, o departamento da SBN, né, e você, né, participou de várias daquelas discussões iniciais lá. Queria só lembrar isso para o pessoal que está aqui, da tua participação naquela fase inicial, junto com Josemir e Ricardo César, que não foram citados aqui na minha apresentação, né? O DOPS, engraçado, né, Tomé? O DOPS, ele, na verdade, foi o primeiro grande estudo que capturou o desfecho reportado por paciente, né? Na fase 1 do DOPS, em 96, na verdade, tinha questionário de qualidade de vida. E o número de perguntas para pacientes que foram feitas no DOPS, ele só cresceu ao longo do tempo, né? Tanto num certo momento, que eu tive que tomar algumas decisões de tentar reduzir um pouco a quantidade de dados que a gente coleta, né? Ou seja, porque é muito difícil de você coletar, e a gente está aqui tentando bolar uma forma de você coletar mais dados, mas sem tanta necessidade de pacientes gastar tempo para responder questionário. Ficou inviável, assim, né? Então, a gente captura não só coisas básicas de qualidade de vida, tipo o SF36, desde a década de 90, mas questionários um pouco mais modernos, específicos, né? Tem questionários de atividade física, tem questionário de sono, tem questionário de depressão, tem questionário de participação social, tem questionário de fadiga, que está muito alinhado com a questão do SONG. Inclusive, o questionário SONG de fadiga, que foi desenvolvido por eles, né, pelo grupo SONG, na verdade, ele foi já incorporado no DOP7, né, na última versão que a gente tem, né, e a nossa ideia é continuar fazendo isso, né. Eu acho que de certa forma o DOPS começou com essa tendência e ele vai continuar enquanto eu estiver aqui com poder decisório. Eu acho que, né, desfecho reportado por paciente que seja relevante e prioridade para paciente vai continuar sendo capturado, né? Uma coisa que a gente explorou muito nos últimos anos foi prurido, por exemplo, né? Então, essa é uma outra. Ele era capturado inicialmente pelos questionários genéricos, e agora a gente já tem um questionário específico de prurido que a gente continua capturando no dia a dia dos nossos estudos. Oi, Pecoá, é Patrícia Abreu. Que bom te ver bem. Nos teus primeiros slides, você mostra os 4 itens que impactaram em sobrevida em diálise. A gente fica querendo anemia, né? Cadê a anemia? E depois você mostra também que no conservador, especialmente, não só no Brasil, a anemia não é tratada no conservador. Você já está imaginando quais seriam os 4 fatores que vão impactar o preditor de mortalidade no tratamento conservador?
Legal, Patrícia. A Patrícia está falando que ela está feliz de me ver assim, porque eu acho que a última vez que ela me viu, eu estava no primeiro pós-operatório de uma apendicite suturada lá em Fortaleza, né? Então, já estou bem recuperado, Patrícia, obrigado. É interessante, né? A anemia, ela caiu fora naquela análise, né, do que interferiu, porque a anemia é mais complicado, né? Primeiro pouco tratado, né, como você observou, e segundo, é difícil, né, porque você vê uma curva de mudança de prática em anemia que foi subindo, né, mais agressivamente tratado e depois descendo no período dos 20 anos que a gente observou esses pacientes. Então, você tem uma tendência para cima, outra para baixo, que nessa metodologia que a gente usou para tentar entender mudança de prática, impacto e resultado, deixa muito difícil, sabe? Então, eu acho que não é que a anemia não seja importante, eu acho que a anemia teve uma mudança de prática muito caótica nos últimos 20 anos para a gente poder tirar alguma coisa, né? Eu acho que isso é muito assim, né? É um pouco da mudança de perfil, né? Do que a gente começou a usar, o que era a combinação de ferro e eritropoetina, e a forma com que a gente usa isso atualmente, né? Nos Estados Unidos, principalmente, Patrícia, existe uma tendência nos últimos 5, 6 anos, né, de uma utilização menor de eritropoetina com uma carga de ferro muito maior, né? Essa é a tendência. Muito voltado pela questão que tem um black box warning, né, do FDA nas eritropoetinas aqui, que teve um impacto maior do que outros países no mundo, né? A grande questão é se a gente vai ter uma nova forma de tratar a anemia. Por isso que eu trouxe aquele slide mostrando no uptake dos inibidores de RIF, sabe? E porque, na verdade, a proposta dessa nova forma de tratamento era uma proposta que você poderia ter segurança de tratar paciente que você não vinha vendo para a questão de eritropoetina. Segurança, inclusive, que pudesse até levar uma coisa que eu acho que seria muito bem-vinda, que seria você começar a tentar pôr paciente em alvo de hemoglobina até mais alto, com potencial impacto positivo em qualidade de vida, que a gente não conseguiu ver com a eritropoetina, né, quando, você sabe, né, o estudo TRIT e outros mostraram que se você tentar chegar mais alto, você começa a ter aquela insegurança vascular que bloqueou um pouco as iniciativas e até o apetite, né? O grande problema, né, Patrícia, é que se você olhar o momento atual dos RIFs, assim, né, a gente vê que apesar que eles estão sendo utilizados no Oriente, no Japão e na China, o uptake nos Estados Unidos e na Europa tá muito mais devagar do que a gente esperava, né? Foram aprovados, mas com bastante restrição, praticamente só para uso em diálise, não para tratamento conservador, onde eu acho que seria o impacto mais importante, né? E alguns sinais permaneceram de insegurança de você corrigir, principalmente corrigir muito rápido a hemoglobina. Então, os estudos de RIFs, de inibidores de RIFs, eles mostram também um sinal de insegurança, principalmente para fenômenos trombóticos e especificamente em pacientes onde a hemoglobina sobe muito rápido. Ou seja, a anemia vai ser um problema complicado. Eu prevejo que nós não vamos ver grandes avanços ou grandes mudanças de paradigma no tratamento da anemia, o que é uma pena, né? Há 3 anos atrás a gente achava que a gente ia entrar numa nova era, não sei se é por aí que a gente vai, tá? Aí, tratamento conservador, que é a tua segunda pergunta, né, quais seriam os 4, né? Talvez a gente, na verdade, tenha algumas coisas que possam ser parecidas, né, com o que a gente vê no tratamento dos pacientes dialíticos, né? Talvez fósforo, né, seja uma coisa, mas a questão do tratamento conservador, né, que eu acho que parece ser muito revolucionário, é a introdução de drogas, onde você vai interferir bastante na combinação de redução de eventos renais e cardiovasculares, né? Então, para mim, se eu fosse prever qual seria a grande mudança de prática e melhora de resultado clínico para tratamento conservador, primeiro, a gente pôr o máximo número de pacientes possível em IECAS e BRAS, e a gente pôr o máximo número de pacientes possíveis nas novas terapias, inibidor de SGLT2 e antagonista de mineralocorticoide não esteroidário. Se a gente põe isso em combinação, acho que isso vai ser dominante. Eu acho que isso daí vai ser o grande divisor de águas, que na verdade é muito diferente do que a gente estaria vendo para a diálise, onde você tem esses outros
esses outros fatores mais relacionados à doença renal crônica bem avançada mesmo como determinantes. Pecoá, Michele, Curitiba, prazer te rever, excelente aula. Pecoá, em 2019, no NefroUSP, houve uma aula que já começava a falar a respeito da importância do fósforo, impactando em mortalidade. E eu estive nesse NefroUSP e aquilo ficou na minha cabeça, né? Bom, em 2020 eu tive a oportunidade de assumir a responsabilidade técnica da Unirim aqui em Curitiba, então eu tinha uma clínica disponível para eu poder testar o que eu tinha imaginado em relação ao fósforo. Então, é uma clínica que tem em média de 160 a 170 pacientes, e a partir de 2020 eu comecei a preconizar uma 4ª sessão de HD. Né? A clínica não dispunha de HDF ainda, só tivemos HDF o ano passado, e eu resolvi colocar como mandatória uma 4ª sessão de HD em pacientes hiperfosfatêmicos com fósforo acima de 6. E sistematicamente, mês após mês, durante esses 3 anos, com a 4ª sessão de diálise, todos os níveis de fósforo da Unirim estão dentro do alvo. Gira em torno de 16% a 17% de todos os pacientes apenas com fósforo acima de 6. Ou seja, menor do que 20%, que é o que é determinado pelo Ministério da Saúde, né? Então, eu queria saber qual que é a tua opinião, né, diante da 4ª sessão de HD, uma 4ª sessão mais curta, tendo em vista que, em relação à terapia medicamentosa, não sei se temos grandes avanços aí, no porvir. É verdade, né? Eu acho que não, acho que a gente não vai ter grandes avanços. Tem uma dificuldade grande de avanço no tratamento de tanto de hiperpara quanto de hiperfosfatemia, Michele, aqui nos Estados Unidos também, como em vários outros lugares. No Brasil, né, acho que já é histórica, né, a limitação de introdução de terapias, depois de uma fase boa, né, que a gente teve no Brasil de introdução quase simultânea de quelantes sem cálcio, mas eu acho que essa área sofreu muito, né, da evidência fraca, vamos dizer assim, né, por trás de benefícios em desfechos duros, né, sempre foi muito complicado provar isso, né, tanto para tratamentos de hiperpara quanto para tratamento de hiperfosfatemia. Então, eu acho que esse é um ponto e por isso que continua aberta, né. Recentemente, né, a gente teve um período de utilização nos Estados Unidos com um sistema de reembolso prioritário para eticalcetide, que é um tratamento de hiperpara, vamos dizer assim, de nova geração, né? E com custo aumentado, com a retirada do benefício de reembolso, os níveis de utilização caíram muito, né? Então, a gente vê que nessa área tem muito problema de custo-benefício, assim, né? Que você possa provar para pagadores, né, dessas novas terapias. Então, em geral, eu acho que você está certo, a gente não vai ver grandes evoluções no curto prazo de novas terapias para manejo do distúrbio do metabolismo mineral. O que deixa a gente, né, com uma visão que talvez outras coisas talvez sejam o caminho, né? E a diálise frequente, como você falou, é uma delas, né? A hemodiafiltração é outra, né? Você sabe que no nosso trial no Brasil, chamado HDFIT, né, a gente vê uma redução de fósforo depois de 3 meses, significativo com paciente de hemodiafiltração mesmo com o mesmo tempo de tratamento, né? Então, né, o tratamento de base convectiva, ele parece que tem algum papel, sem falar em frequência. Eu acho que é claro, assim, né, o benefício de aumento de frequência dialítica e também de tempo total de diálise na questão de fósforo. Às vezes é difícil de provar, né, porque muitas vezes o paciente que está em tratamento mais frequente, ele se sente melhor, começa a comer mais também, e fica difícil de você provar em estudo clínico, assim, né, mas eu acho que, em geral, remoção de fósforo com uma diálise extra, não tenha dúvida que você está certa, que tenha um benefício. Aí daí passa a ser a eterna briga, né? Como é que você faz para custear esse tipo de coisa, mas eu não vou entrar nesse tipo de detalhe.
Mas eu acho que a tua estratégia, ela tem base, né, no que a gente vê aqui, no que a gente também vê de literatura, que diálise mais frequente é uma das estratégias eficientes para reduzir fósforo. Muito obrigado, Roberto. Obrigado à plateia pelo adiantar do horário. A gente vai ter que encerrar a sessão. Novamente agradeço ao Roberto Pecuá pela disponibilidade, né, pela brilhante apresentação novamente, como de costume. Muito obrigado, Roberto. Obrigado a todos.